Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite a todos. Eu sou o pastor Gerry Adriano. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus para a sua vida. Mas neste momento, nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais um dia de vida que o nosso Deus nos concedeu. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo por esse dia, meu santo Deus, que o Senhor nos concedeu. Rompemos e estamos aqui te agradecendo por ter nos sustentado. E agora, meu Pai, nesse período da noite, estamos aqui para te agradecer, ó Deus, e te pedir a tua bênção sobre nós, que o Senhor venha trazer alegria para o nosso coração, que o Senhor venha trazer paz, segurança e prosperidade. Que o Senhor venha abençoar os nossos amados ouvintes, que a tua palavra venha falar fortemente aos nossos corações e que nós possamos verdadeiramente, ó Deus, andar na luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, o apóstolo de Cristo, no seu capítulo de número 12 e o verso de número 44 até o 50. Louvado seja Deus. Aqui tem um ensinamento profundo que Jesus deixou para a nossa orientação. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele nos deixou boas orientações para que nós viéssemos alcançar a bênção de Deus por meio da sua palavra. E aqui o nosso apóstolo João testificou as palavras que ele ouviu de Jesus. Louvado seja Deus. O nosso apóstolo João, ele foi um dos últimos apóstolos, né, a ser morto. Ele não foi assassinado, ele foi isolado em uma ilha, louvado seja Deus, por conta da palavra de Cristo Jesus. Os demais apóstolos, todos foram assassinados, né? E João foi isolado para não falar mais desse Jesus. Interessante que desde do início da chegada de Jesus na terra, o anúncio do nascimento de Jesus nesta terra já provocou alvoroço no meio dos reis da terra. Neste período, louvado seja Deus, Herodes queria matar Jesus. E como ele não conseguiu, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. E cumpriu-se uma profecia do profeta Jeremias, que diz que viu as suas mães chorando a morte dos seus filhos sem querer ser consolada. Então, desde que Jesus nasceu, que o inimigo já procurava matar Jesus, porque quando a gente lê a palavra de Deus em Gênesis 3, verso 15, houve um desafio entre Deus e o próprio Satanás ali, no jardim do Éden, e onde Deus disse que ele, da semente da mulher ia nascer cujo a serpente ia ferir o calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça. Então, quando Jesus nasceu, a serpente já estava esperando a descobrir quem era, louvado seja Deus, essa criança, para matar. E por meio do anjo de Deus, muitos livramentos Deus foi dando para José e Maria. Com Jesus, eles foram parar no Egito para se livrar da fúria de Herodes. Não conseguindo matar a Jesus, Herodes deu ordem para matar todas as crianças de 2 anos abaixo, achando ele que Jesus seria morto. Mas só que Jesus, ele não foi morto, porque Deus já tinha falado em sonho com José e mandou ele descer para o Egito e só voltasse quando o inimigo fosse exterminado. Então a perseguição é grande. Jesus cresceu, se desenvolveu e começou a pregar a palavra, e logo veio a perseguição, né, a Cristo Jesus para condenar e levar ele à cruz. Louvado seja Deus. É certo que nós já sabemos que Cristo veio para isso. Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então ele veio para ser crucificado. O profeta Isaías também diz no seu capítulo 53 que Jesus foi o nosso Cordeiro que veio para, louvado seja Deus, morrer carregando o preço dos nossos pecados.
E aqui, João teve o privilégio de ouvir Jesus falar. Louvado seja Deus. Nós não tivemos esse privilégio de estar com Jesus em pessoa. João teve com Jesus em pessoa. Então, João ouviu da boca de Jesus e escreveu para nós meditarmos nessa noite. E o texto que nós vamos meditar é o seguinte, é João 12, verso 44. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Vamos entender isso aqui. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Lá, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi Deus quem enviou Jesus. Ele enviou, e como a gente já entende o processo, né? A Virgem Maria era uma jovem, namorava José, louvado seja Deus, e quando eles estavam noivos, o Espírito Santo visitou Maria e ela engravidou-se, né? Louvado seja Deus. Foi gerado ali, no ventre de Maria, uma virgem, o menino Jesus, o Emanuel, o que seria o Salvador da nação israelita, louvado seja Deus. Então, tudo conforme Deus tinha falado por meio dos profetas, isso veio acontecendo, louvado seja Deus. Então, Deus enviou Jesus, tá bom? Louvado seja Deus. E ele diz o seguinte, versículo 45, quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Interessante que quando Jesus ele esteve com Tomé, aqui no capítulo de número 14, nós vamos ver aqui um discurso de Jesus com Tomé, certo? Versículo 5, 14:5 do Evangelho de João. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Louvado seja Deus. Então, Deus estava ali com seu filho. E Filipe estava ali pedindo para Jesus mostrar o Pai. E Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. O que é que Jesus está dizendo? Aparência, nas obras, em tudo que ele fazia, o Pai estava presente. O Pai estava nele, louvado seja Deus. Então, Jesus disse, aquele que conhece a mim, conhece também a quem? Ao meu Pai. Veja bem, então qualquer religião que nega Jesus como Filho de Deus, essa religião não conhece a Deus. Porque Deus, ele resolveu revelar-se ao mundo por meio do seu Filho. Então todo aquele que rejeita o Filho de Deus, jamais vai conhecer a Deus. Jamais. Então toda religião que nega Jesus como Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, nascido em carne, diz a palavra de Deus, que todos aqueles que negam não conhecem a Deus, pode até falar do nome de Deus. Ou então a Bíblia está toda errada. Se alguém afirmar, então é a Bíblia que está errada. A Bíblia não está errada, então alguém está errado. Não é? Louvado seja Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui que ele, se nós olharmos para ele, nós olhamos para o Pai. E se nós se achegarmos a ele, nós estamos se achegando ao Pai. Porque o Pai estava sempre com ele. Versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz para o mundo. Agora preste atenção.
Evangelho de João 8,32. Olha só o que está escrito. Louvado seja Deus. Jesus, ele veio a este mundo como luz. 8,32 do Evangelho de João. Vamos lá? João 8,12, desculpe. De novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Jesus, ele é a luz que veio a este mundo. Então, todos nós que rejeitamos a Jesus, nós permanecemos nas trevas. O que é trevas é ausência de luz. Então, quem não tem Jesus está nas trevas. E quem está nas trevas não sabe para onde vai, porque não sabe o caminho. Você está entendendo? Então, você, meu amigo, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, Jesus, ele é a luz, ele veio para nos tirar das trevas, da escuridão, da falta de conhecimento de Deus. Ele veio para revelar Deus para mim e para você, aleluia. Agora preste atenção, aqueles que morrem em Cristo Jesus, morrem na luz e para a luz permanecerá. Na luz permanecerá. Aqueles que morrem sem Jesus, morrem nas trevas e nas trevas permanecerá. Não tem como mudar depois que a morte cela. Se você morrer na luz, com a luz você vai permanecer. Se você morrer nas trevas, é nas trevas que você vai permanecer. E quem está nas trevas não sabe para onde vai e nem conhece o caminho. Porque na escuridão, quem é que vai conhecer o caminho? Então, Jesus veio em um mundo de escuridão, de trevas, e ele chega e diz, olha, eu sou a luz e o caminho. Ele aqui, em João 8,12, ele diz que é a luz. E em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus disse ninguém vai? Porque se Deus estivesse nos céus e Jesus na terra, ele diria, porque ninguém vai ao Pai. Mas ele diz, ninguém vem ao Pai. Por que ele disse ninguém vem ao Pai? Porque o Pai estava com ele. Está entendendo? Louvado seja Deus. Deus é Espírito. E o Espírito de Deus estava no corpo do seu Filho. Está entendendo? Aí em João 10, versículo 30, está lá escrito, eu e o Pai somos um, em unidade, em tudo. E aqui, veja bem o que Jesus diz no versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Então tem muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, mas não guardam. E Jesus está dizendo, eu também não vou te julgar, não. Você pode ouvir a palavra e depois jogar numa vasilha de lixo. Tem gente que faz isso, né? Ouve a palavra e joga num saco de lixo em vez de guardar no coração. Veja bem, para você que faz isso, olha o que Jesus diz aqui para você. Ó. Louvado seja Deus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Pronto, você vai viver tranquilamente, não é? Agora ele diz assim, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus veio para salvar você, não veio para te julgar. Então, se Jesus não te julga, quem sou eu para te julgar? Está entendendo? Agora, preste atenção aqui. Se Jesus veio para salvar e não veio para julgar na sua primeira vinda, por que muitos dos servos de Cristo querem fazer julgamento com o seu servo, com o seu semelhante? Que contradição é essa? Não tem como. Não tem como. Sabe por quê? Porque não é o discípulo maior do que o seu mestre. Então ninguém tem o direito de julgar ninguém. Se o próprio mestre, que é o nosso mestre, disse que não veio para julgar, como é que eu vou julgar você? Se Jesus disse que não julga, por que eu vou julgar? Quem sou eu para julgar você? Então eu não estou aqui também para te julgar. Como eu também não aceito nenhum julgamento de homens contra a minha pessoa. Não aceito de jeito nenhum. Porque eu estou servindo a Cristo e não a homens. Louvado seja Deus. E aqui diz o seguinte, no versículo de número 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Aleluia! Você está vendo? Quem vai nos julgar não é o nosso semelhante. Ei, pare com isso. Louvado seja Deus.
Não é o nosso semelhante que vai nos julgar. Quem vai nos julgar é a palavra do próprio Deus. Ela que nos julgará, tanto a mim como a você. Então, se Jesus não veio para julgar, quem sou eu para te condenar? Eita glória! Louvado seja Deus! Quantas pessoas querendo ser Deus, não é? Mas não vai ser, não. Enquanto você for carne, você vai continuar sendo carne. Deus é Deus e nós somos carne. Louvado seja Deus. Vamos entender esse negócio aí direitinho. E aqui diz no versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Já disse, né? A palavra de Deus vai julgar no último dia. Agora o 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Veja que servo fiel. Veja que exemplo maravilhoso Jesus está nos dando. Jesus está dizendo assim, olha, o que eu falo não é de mim mesmo. Ou seja, Jesus estava ali somente falando o que Deus estava colocando nos seus lábios. Agora eu lhe pergunto, o mundo rejeitou a Jesus e levou à cruz. Ele estava rejeitando a quem? Rejeitando a Deus e levando Deus à cruz. O mundo crucificou Deus. Por isso que alguns teólogos e alguns filósofos dizem que decretaram a morte de Deus. Não é? Deus morreu. Os homens mataram Deus, crucificaram Deus. Sim, é verdade. Os homens crucificaram Deus. Deus permitiu ser crucificado pelos homens para salvar os próprios homens. Mas ao terceiro dia ele disse, eu ressuscito. Antes de eles fazerem isso, Deus se revelou aos discípulos dizendo, olha só, é necessário que eu seja entregue na mão dos homens, seja julgado e condenado e crucificado e sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei e irei adiante de vós. Louvado seja Deus. Então Jesus já tinha prescrito tudo o que ia acontecer com ele. Louvado seja Deus. Como maravilhoso. Jesus é maravilhoso, né? Então, na verdade, os homens crucificaram Deus, mas Deus permitiu ser crucificado, porque está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 11, Jesus dizendo que ninguém tira a vida de mim. Ninguém tem esse poder de tirar a vida do próprio Deus, ninguém tem. Ele diz assim, eu mesmo a dou para depois tornar a tomá-la. E foi isso que aconteceu. Jesus deu a sua vida e depois tomou ao terceiro dia, conforme tinha dito. Louvado seja Deus. E voltou para o Pai, assentou-se à direita do Pai, conforme está lá escrito em Marcos 16, verso 19. Louvado seja Deus. Então Jesus e o Pai é uma só pessoa. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Agora presta atenção aqui, o último versículo, versículo 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Louvado seja Deus. Então Jesus falou tudo conforme o Pai tinha dito. Hoje nós temos muitos pregadores que pregam muitas coisas. Agora eu pergunto para você, será que esses pregadores, todos que existem aí, louvado seja Deus, está falando direitinho conforme as palavras do Pai? Ou eles estão inventando modas, louvado seja Deus? Tem muitos aí inventando modas com o nome de Deus, mas todos esses vão pagar os seus preços, não se preocupe com eles não, porque a Bíblia diz que a palavra vai julgar todos eles. Jesus não veio para te julgar não, se você prega a palavra de outro jeito, né, ensinando de outras formas, tenha certeza que no dia que você se comparecer diante do tribunal de Deus, a Bíblia estará lá. A Bíblia que nós pregamos é ela que estará lá para nos julgar. Então, devemos obedecer para que nós não venhamos entrar em contradição e, por fim, a condenação. Já dizia o apóstolo, louvado seja Deus, João ali na revelação do Apocalipse, no capítulo 22, para concluir, louvado seja Deus, ele diz o seguinte, 22, 18, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acha escrita neste livro.
Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. Então, nós não temos que estar adulterando a palavra para agradar pessoas. Nós temos que pregar a palavra do jeito que ela é. Louvado seja Deus. E não querendo agradar pessoas. Jesus não procurou agradar pessoas. Ele ouvia do Pai e anunciava para o povo. E nós já temos a palavra escrita, é só anunciar ao povo. Não temos que inventar nada. Não temos que tentar modificar nada. Louvado seja Deus. Mas, pastor, essa palavra tem mais de 3.000 anos. Tem 3.000 anos, mas ela continua sendo válida. Ela se renova todos os dias. Então, o que era pecado para Deus há 3.000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. O que era errado para Deus há 3.000 anos atrás, continua sendo errado hoje. Sabe por quê? Porque está escrito que Deus é imutável. Deus não muda. Então, tudo que ele escreveu permanece para sempre. Mas existem muitos dizendo, já vi alguns discursos, né, de alguns religiosos, né, que diz o seguinte, que a Bíblia já é um livro ultrapassado, que já não corresponde mais na atualidade desse século moderno, do século XXI, que era necessário refazer toda a Bíblia. Se isso acontecer, todos eles eram enganadores, enganou o povo. Olha só, num dia, você, meu irmão, você que não é cristão, ouça esta palavra. No dia que isso acontecer, então você saberá que você foi enganado. Você foi enganado, nós fomos enganados. A Bíblia ser refeita para se enquadrar com essa geração pecaminosa e perversa. Que é isso, rapaz? O camarada que fala uma coisa dessa nunca viu Deus, nunca viu Jesus, entendeu? E ele tem seu rebanho para seus fins próprios. Não, a Bíblia tem que ser pregada do jeito que ela é. A Bíblia é a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Deus estava sempre com Cristo Jesus. E essas palavras que eu acabo de vos anunciar, saiu da boca do próprio Jesus, autorizado pelo próprio Deus. Então, meu irmão, minha irmã, fica aí o alerta. Louvado seja Deus. Leia a sua Bíblia, tá bom? Leia a sua Bíblia e assim você não será enganado. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Foi bom estar aqui com você. Um forte abraço e até a próxima.